Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Sou o professor Marcelo Vargas, estamos começando mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Estou empolgado porque estamos falando hoje sobre uma das regiões que eu mais adoro, com certeza, do Brasil e do mundo, que é o nosso amado Vale dos Vinhedos. Vou contar uma confidência para vocês. Vocês sabem que eu trabalho, né, num centro de pesquisa e formação lá na Itália. Tem sede na Itália, né, que se chama Centro Italiano de Análise Sensoriale, que é especializado em análise de vinhos do mundo inteiro. Apesar da sede ser na Itália, a gente atende empresas do mundo inteiro. Quando a minha chefe veio para cá, uma das minhas diretoras, ela é uma baita de uma pesquisadora, uma analista incrível assim de vinhos, e ela ficou hospedada no Spa do Vinho, né? E aí quando ela acordou, a gente chegou de noite, quando ela acordou de manhã, que ela abriu a janela, que ela ficava de frente para miolo e viu aqueles vales todos, ela ficou muito impactada. Inclusive ela postou no Instagram dela e falou, né, italiana, e ela disse: "Nossa, parece que eu estou na Itália". As colinas, aquela, né, dos vinhedos, aquela estrutura linda pra gente ver, né? E ela roda toda a Itália, ela roda o mundo, né, pesquisando sobre vinho e sobre avaliação e degustação de vinhos e tudo mais. E ela postou aquilo impressionada com a beleza do Vale dos Vinhedos. E uma pessoa que, além de morar na Itália, né, roda o mundo aí conhecendo regiões produtoras. Então, pra gente ver o quanto é legal e o quanto é lindo o nosso Vale dos Vinhedos. Lindo, lindo. Eu vou estar provando com vocês aqui hoje um vinho do Vale dos Vinhedos, né, que é o História, da Casa Valduga, né, o História Merlot, que é um vinho icônico. Eu provei na aula passada com vocês, né, o Pisato DNA 99, esse é 2014, já tinha inclusive aqui o selo Vale dos Vinhedos, e esse História é 2012, uma história um pouquinho mais antiga, mas ok, então a gente vai degustar ele. É um Merlot clássico feito no Vale dos Vinhedos. Esses dois vinhos aqui, super icônicos, de duas vinícolas super importantes, né? Pisato, um grande produtor, e um grande produtor, inclusive, do Vale dos Vinhedos. Ele usa muito selo nos seus vinhos. E a Valduga, que tem também vários vinhos aí com o selo, com a denominação de origem Vale dos Vinhedos. Então vai ser super interessante para a gente começar a entender o que são essas regras da denominação. Porque para te usar o selo Vale dos Vinhedos, tu tem que seguir as regras da denominação. E essas regras são regras rígidas, são regras que tornam a produção de vinho mais exigente. E o tornar mais exigente faz com que, e essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, tá, mas se eu tenho o selo da denominação, né? Se tem um vinho com selo DO Vale dos Vinhedos, significa que ele tem melhor qualidade? A resposta é: não significa que ele tem melhor qualidade, mas significa que ele tem regras de produção mais rígidas. E essas regras é direcionando para subir a qualidade do produto. E vocês vão ver, por exemplo, para te ter o selo de Vale dos Vinhedos, a uva que tu vai usar tem que ser do Vale, mas só pode usar determinadas uvas. E a gente vai ver daqui a pouco para branco, tinto e espumantes. A densidade de vinhedos, ou seja, a quantidade de uvas por hectare, ela é regrada. Então não pode plantar numa quantidade absurda. Tem um volume na qual você pode plantar para poder colher aquela uva. E aí por quê? A gente sabe que quando a gente tem menos uva por hectare, a qualidade aumenta. Então o objetivo é esse: controla a quantidade por hectare para que tu tenha uma uva de uma maior qualidade. O produtor ele vai escolher se ele quer fazer os vinhos com selo ou não. A maioria dos produtores não fazem só vinhos com o selo, né, com a DO Vale dos Vinhedos. Faz vinhos no Vale dos Vinhedos, mas pode fazer sem selo nenhum, pode fazer com selo
IP, indicação de procedência, por exemplo, a Pisato faz alguns vinhos com selo IP ainda. E eu acho muito legal, porque a IP é bem mais flexível, permite bem mais uvas. Ou tu pode fazer com o selo DO, só que aí a DO é bem mais exigente. Ela é muito mais rígida, ela é muito mais limitada no que o produtor pode fazer. E é de propósito isso, para buscar características específicas. Inclusive, tem um comitê regulador da DO Vale dos Vinhedos que todo vinho que quer botar o selo tem que mandar o seu vinho para ser degustado por um comitê técnico. E aí faz uma degustação técnica de cada um dos vinhos. Então o Marcelo fez o vinho dele lá. Falei para vocês, estou fazendo uma barrica que vai ter o selo Vale dos Vinhedos, né? Espero que tenha, porque agora o que a gente está fazendo? O vinho ficou aí, tá ficando algo em torno de 20 meses em barrica. Agora a gente vai tirar, vai engarrafar, e aí a gente, para poder botar o selo, a gente vai ter que mandar a amostra lá para o conselho regulador, e eles vão degustar tecnicamente. Eles convocam, né, diferentes degustadores, fazem uma avaliação, na verdade, eles fazem uma análise sensorial lá no laboratório de análise sensorial da Embrapa, lá o Embrapa Vivim em Bento Gonçalves, para ver se o vinho atinge características sensoriais que são mínimas para ter o selo DO Vale dos Vinhedos. Então, se não passar, se não tiver as características mínimas, nem ganha o selo, apesar de ter seguido todas as regras. Então, olhem como é exigente para você ter o selo DO Vale dos Vinhedos no vinho. E o selo não é definitivo, ou seja, o Pisato DNA 99, esse aqui que tem o selo, vou trazer aqui para vocês de novo. Esse que tem o selo, 2014, se ele quiser em outras safras ter o selo, tem que mandar a safra nova lá, porque o que ganha o selo é o vinho e a safra. Então, se ele fizer um vinho diferente, por exemplo, ele fez o Pisato DNA 99, seguiu todas as regras, por um acaso mandou lá e não foi aprovado, não ganha o selo. Claro que quando mandam os vinhos para degustação, já tem um nível de qualidade que eles entendem que vai ganhar o selo. Tanto que se o vinho não atinge esse nível de qualidade, o próprio produtor tende a já nem mandar. Já nem vou tentar botar o selo aqui. Ou seja, por mais que não garanta a qualidade, já está direcionando a uma produção mais restrita. Ou seja, está buscando ter mais qualidade. Dá para garantir? Não dá para garantir, como nenhuma denominação no mundo consegue garantir qualidade. Mas, com certeza, a produção é bem mais controlada e está direcionando para um perfil mais restrito. Bom, aqui é onde fica o Vale dos Vinhedos. E não dá para a gente falar de Vale dos Vinhedos sem falar em Serra Gaúcha. Então aqui, né? Aqui o mapa do Rio Grande do Sul. E aqui no centro-norte do Rio Grande do Sul a gente tem a Serra Gaúcha. Então, alguns dizem, né? O Vale dos Vinhedos é o coração da Serra Gaúcha. Eu não gosto de falar isso, mas é uma parte importante da Serra Gaúcha. E é, com certeza, a área produtora mais importante de vinho hoje no Brasil. Vale dos Vinhedos é que tem maior volume. Vale dos Vinhedos é que tem os vinhos mais representativos, é que tem a única DO. Marcelo, mas os vinhos mais representativos até pela DO. Dizer o seguinte, mas são os melhores vinhos? Não posso dizer isso. Não tem como dizer isso para vocês, porque vai depender de vários fatores. Tem áreas super importantes fora, né? Tem a Campanha, Serra do Sudeste, Campos de Cima da Serra, Santa Catarina. Tem várias outras áreas extremamente importantes. Mas o maior volume hoje, ainda a única DO, tá lá. Então a gente olha de forma com um pouquinho mais de atenção para o Vale dos Vinhedos. Então, ok, Vale dos Vinhedos, vamos pensar também em Serra Gaúcha. Vamos pensar o seguinte, ou vamos começar a entender um fator importante aqui. Que fator é esse, meninos e meninas? Indicação geográfica. Então prestem atenção agora, porque aqui tem pontos extremamente relevantes, que são os seguintes. Primeiro, indicação geográfica. Prestem atenção nesse termo. Indicação geográfica, indicações geográficas. O que são? Indicações geográficas são áreas demarcadas, reconhecidas e aprovadas para produção agroalimentar de qualidade. Não é só agroalimentar, nós vamos focar nisso. Ou seja, não é só vinho que pode ter indicação geográfica. Outros produtos também podem, como queijos, como charcutaria, outros produtos podem, café. Mas vamos focar no vinho, tá? Então sabe que indicação geográfica não é só para vinho, mas vamos focar no vinho.
Então, indicação geográfica são áreas de vinho demarcadas e aprovadas por órgãos oficiais do governo brasileiro. Ou seja, para te ter uma indicação geográfica, tu precisa seguir várias etapas que são demoradas e tu precisa comprovar o que tu tá pedindo para que o INPI faça a outorga para você, né? Ou seja, o que tu precisa para ter uma indicação geográfica? Começa com ter uma área distinta, criar uma associação de produtores locais, e aí tu vai começar as pesquisas de solo, de climáticas como todo, de uvas. Entre começar um projeto e sair uma indicação geográfica, demora aí, gente, 5 anos, 6 anos, pode demorar até mais. Envolve vários centros de pesquisa, ou seja, é muito trabalhoso. Ok, então indicação geográfica são áreas reconhecidas e aprovadas para a produção de vinho. Ok? E aqui no Brasil a gente chama de indicação geográfica. Indicação geográfica tem 2 níveis no Brasil. Então, indicação geográfica para vinho tem 2 níveis. Que níveis são esses? Primeiro, IP. Certo? O que é IP? Indicação de procedência. É o primeiro nível para você ter uma indicação geográfica. O que a IP diz? Bom, tem várias regras lá dizendo, olha, para você ter um selo de IP, você tem que plantar tais uvas em tal local, a produção é X, Y, Z, e cada IP vai ter a sua regra. Mas ok, digamos que essas regras foram muito bem definidas, foram muito bem estudadas, são regras um pouquinho mais amplas, que normalmente definem a área. Por exemplo, a última IP que saiu no Brasil agora foi a IP Campanha Gaúcha. Ok? Então a gente está falando aqui, ó. Vou marcar aqui para você. Aqui. IP Campanha Gaúcha. Foi a última que saiu. Agora em 2020. A última que saiu não. A última que foi aprovada. Eles estavam há anos trabalhando para fazer a aprovação. Saiu agora. E aí a gente tem outras IPs já aprovadas. Deixa eu dar uma limpada aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Então, indicação geográfica é o guarda-chuva completo. Dentro de indicação geográfica, 2 níveis. Primeiro nível, IP. IP a gente já tem vários. Por exemplo, o Vale dos Vinhedos, em 2002, aprovou a sua IP, a sua indicação geográfica do nível indicação de procedência. 2002, bem mais flexível. Hoje a gente tem várias IPs já aprovadas. A gente tem a campanha, no Brasil, tá? Isso é Brasil. Altos Montes, né? Que é ali Flores da Cunha. A gente tem Pinto Bandeira, tudo isso é IP. Tá? A gente tem Monte Belo do Sul. A gente tem Farroupilha. A gente tem Vale da Uva Guete, lá em Santa Catarina. E a gente também tem a IP Vale dos Vinhedos. A IP Vale dos Vinhedos, ela ainda está válida. Tanto que tem produtores que ainda fazem vinhos com o selo IP, indicação de procedência Vale dos Vinhedos, que é um primeiro nível. Legal, por exemplo, Pisato. Pisato faz vinhos ainda com selo. Eu acho que até poderia ter mais produtores, porque o que a Pisato faz? A Pisato faz vinhos com o selo DO e faz vinhos também com o selo IP. Os vinhos que têm um nível de qualidade distinto, que eles consideram, mas que não estão na regra da DO, eles colocam na regra da IP, se estiver na regra da IP. Então, esse é um nível. E tá para sair, gente, outras agora a qualquer momento, tá para ser aprovada a IP Vinhos de Altitude de Santa Catarina e a IP Vinhos do Vale de São Francisco. Então, essas são IPs que estão para sair a qualquer momento. Ok? E a gente está aqui na expectativa, porque vão ser legais, né? São completamente distintas do que a gente já tem no Rio Grande do Sul. Por que o Rio Grande do Sul começou? Porque é mais antigo na produção. E aí começou, implementou, né? Já tinha produtores há mais tempo, se organizaram e foram atrás dos seus selos. Legal, mas vai sair a qualquer momento. Né? A qualquer momento se preparem que vai ser comunicado a aprovação dessas novas IPs. E a gente tem o segundo nível de indicação geográfica. Então, primeiro nível IP, segundo nível denominação de origem. Para te pedir o selo denominação de origem, é muito mais rígido, é muito mais restritivo. O INPI, para te dar o selo, para te dar, né, para o local, para a associação,
ele é muito mais exigente. Ah, Marcelo, eu preciso ter uma IP para pedir uma DO? A resposta é não. Mas é muito mais difícil. É mais fácil tu ter uma IP primeiro, trabalha um tempo com essa IP para entender o que melhor tu vai produzir dentro da IP, da indicação de procedência, porque a indicação de procedência ela é bem ampla. Várias uvas, a área demarcada normalmente bem ampla, mas quando tem um selo IP, tu sabe que vem daquele local feito com aquelas uvas. Quando tu chega, por exemplo, no dentro da IP Vale dos Vinhedos, tinham algumas uvas que se destacavam, que produziam melhor dentro dessa área. Que uvas eram essas? Merlot para vinho tinto, Chardonnay para vinho branco, Chardonnay e Pinot Noir para vinhos espumantes. Então, depois de 10 anos, então a IP Vale dos Vinhedos saiu em 2002. Depois de 10 anos, saiu a DO, que foi 2012. Opa, deixa eu limpar aqui de novo. Ou seja, 10 anos depois, claro que eles começaram o pedido alguns anos antes, ficaram vários anos, né, mostrando os resultados, mostrando as pesquisas. A Embrapa faz um trabalho muito importante de pesquisa de local, de pesquisa de terroir, para mostrar que, olha, dentro dessa área, a uva Merlot, ela se destaca. Depois a gente vai explicar o porquê. E aí eles falaram, olha, então a Merlot tem que ser protagonista nos vinhos tintos DO Vale dos Vinhedos, porque ela se destaca. Pode entrar outras uvas no corte, como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Taná. Mas a maior quantidade tem que ser de Merlot. Posso fazer um vinho só de Merlot, por exemplo. Não é obrigatório ter outras uvas. Mas tu não pode fazer vinhos que não tenha Merlot em maior quantidade, para ter o selo DO. Então foram regras mais rígidas. Aí são regras de volume de produção por área, limitado. São as regras de qual é a uva predominante. Começa a ficar mais rígido. Ou seja, busca mais a expressão de vinhos daquela área. E aí alguém me perguntou aqui, o Lucas, podemos dizer que a DO é a expressão máxima de um terroir? Não dá para dizer que é a expressão máxima, mas dá para dizer que busca as características mais identificadas com aquele local e com aquelas uvas e com aquele conceito de produção. Porque busca ter uma identidade. Por mais que a gente tenha essa peculiaridade de cada produtor. Porque cada produtor pode fazer do seu jeito, desde que ele siga a regra. A regra da IP é um pouco mais flexível, a regra da DO mais exigente ainda. E aí o produtor tem que pensar. Por isso que um vinho no Brasil, gente, quando tem o selo DO, ele é um vinho mais caro. Não é caríssimo, por exemplo. Tem vinhos com selo DO, principalmente os tintos que são os mais destacados, a partir de 70, 80 reais tu já encontra. Mas tu não encontra abaixo disso. Por quê? Porque é rígido a produção. Ela tem uma exigência de produção. E aí, então não é o vinho que tu consegue fazer tão barato. Mas com certeza a gente tá falando que sobe níveis, né? Sobe níveis. E isso é legal. E tá para sair mais uma DO, muito em breve, que é a Altos de Pinto Bandeira. Que vai ser uma DO exclusiva para espumantes. Também tá para sair a qualquer momento. Vai ser a nossa segunda DO no Brasil. Então, hoje ainda a única é Vale dos Vinhedos. Mas muito em breve vai ter a IP, que hoje já existe a IP, se tornando uma DO. Vai continuar a IP? Vai continuar. A IP hoje permite vinho branco, a IP Pinto Bandeira, vinho branco, vinho tinto e espumantes. A DO Pinto Bandeira só vai permitir espumantes. Que vai ser bem bacana. Indicações geográficas no Brasil, essa é a estrutura. Então, indicação geográfica é o guarda-chuva. Dentro de indicação geográfica, 2 níveis. Primeiro nível, IP, indicação de procedência. Segundo nível, DO, denominação de origem. E aí, vocês encontram indicações geográficas no mundo, só que com estruturas diferentes. Na Itália, tem os IGP, as DOCs, as DOCGs. Né? Na França, tem as apelações de origem controlada. Em Portugal, tem as DOCs. Aí, cada país vai ter a sua regra para essas áreas demarcadas. Tá, vamos avançar. Então, já entendemos um pouquinho sobre isso. O que é importante, gente? Esses 3 termos que geram confusão, vocês entenderem. Indicação geográfica é o guarda-chuva. São as áreas demarcadas no Brasil. Elas têm que ter um nível.
E no Brasil são permitidos 2. Quais são os níveis? Indicação de procedência, IP primeiro nível, e denominação de origem, que é o segundo nível, que é um nível mais exigente. Certo? Tá aqui a piramidezinha, tá? Piramidezinha é essa, né? Ou seja, busca ter referências. Eu não gosto de chamar qualidade maior, mas acaba tendo, né? A média de um vinho com selo DO, a média de qualidade, tende a ser maior do que a média de qualidade de vinho sem selo. Por quê? Porque as exigências muito maiores de produção. Então teria os vinhos gerais, né? Os vinhos finos no Brasil. Depois um nível acima de algumas áreas com indicação de procedência e alguns níveis acima de áreas bem restritas, aí com regras mais rígidas da denominação de origem. IP tem regra, DO tem regras ainda mais rígidas. Então mesmo quando a gente pega vinhos com o selo IP, também a gente já está falando de regras, tá? Bom, aqui as IPs, botei só separado para vocês verem, né? O que a gente já tem de IP e de DO, e aqui que já está registrado, tá? Que vocês estão vendo em vermelhinho é o que já está registrado. E aqui em verdinho são os próximos que estão para sair, ser aprovado a qualquer momento. Então fique acompanhando aí que logo a mídia, logo que sair, logo que for aprovado, a mídia começa a divulgar, começa a dar essas informações. Então isso vai ser bem bacana. Tá, mas vamos entrar, vamos falar, a gente hoje vai focar especificamente no Vale dos Vinhedos, que fica aqui na Serra Gaúcha. Então, para falar de Vale dos Vinhedos, temos que falar de Serra Gaúcha. Eu vou direcionar um pouco mais para DO, Vale dos Vinhedos, ok? Mas a gente sabe que a produção no Vale, ela é extremamente ampla, ela é a principal região produtora. Se a gente pegar aí a Serra Gaúcha, a gente está falando de 85% de toda a produção de vinho do Brasil. Então a gente está falando de algo bem impactante. E uma coisa que a gente já pode perceber, essa aqui é uma foto dos vinhedos, né? Que a gente consegue ver o lote 43, aqui a miolo, ó. Aqui o lote 43. E a gente consegue ver o lote 41 aqui do Spa do Vinho na frente. Mas percebam uma coisa, olha a quantidade de nuvens que tem aqui. Para a gente já começar a entender os fatores geográficos, porque para a gente ter, ou para os produtores, né? Eu falo a gente, eu me considerando produtor do Vale dos Vinhedos, né? Fazendo uma barrica, né? 2 barricas, que loucura. Mas é legal, tá? Vou dizer para vocês que é bem bacana. Mas para ter o selo, para ter a própria IP e a própria DO, se faz muitos estudos para entender o que são os fatores geográficos de cada região. E aqui, quando a gente vai falar de Vale dos Vinhedos, Serra Gaúcha como um todo, a gente tem que entender o que são esses fatores que remetem a determinadas uvas se destacarem e não outras uvas. Mas não significa que não possa não se possa plantar, cultivar outras uvas. Pode, só que tu não pode utilizar se não tiverem dentro das regras para botar o selo, mas pode fazer vinho tranquilamente. Cada produtor faz o vinho como quiser. Bom, então aqui, Serra Gaúcha especificamente, tá? Que a gente precisa pensar. Já vimos que é chuvosa. Então esse é um ponto importante. Representa mais de 85% da produção. São regiões muito tradicional, né? São muito antigas. As famílias italianas chegam aqui ali no final de 1800 e aí vão implementar amplamente a produção de vinho porque eles trazem isso na cultura. Então a cultura italiana é muito, muito forte na Serra Gaúcha e muito forte também no Vale dos Vinhedos, ok? A Deise está perguntando alguma ligação da Dom Cândido com a Valduga? Sim, porque a Dom Cândido é Valduga, mas não pertence à vinícola Valduga, pertence a uma mesma família, mas são partes separadas, são primos, mas são de uma mesma família, mesmo sobrenome, né? Que é a Valduga. Então eles são parentes, inclusive são do ladinho uma da outra, tá? Mas são parentes, mas são vinícolas separadas, de donos separados, mas são de uma mesma macrofamília. Vamos chamar assim, né? Uma macrofamília. Família Valduga. Apesar que uma botou o nome, né? De Valduga na vinícola. Solos de origem vulcânica, principalmente rocha-mãe e tudo mais. Muita rocha basáltica, a gente vai ver daqui a pouco. E muito solo argiloso. Pouco profundo. São pontos importantes. Aqui daqui a pouco vai começar a encaixar esse Lego. Vamos começar a encaixar esses pontos aqui para chegar nas peculiaridades da produção de vinho. E altitude. Então, normalmente aí passando de 350 metros, chegando até 850. Vale dos Vinhedos, inclusive,
tem uma regra mínima de altitude que a gente já vai ver, ok? E envolve várias cidades na Serra Gaúcha como um todo. E olha aqui, no meinho da Serra Gaúcha, uma areazinha chamada Vale dos Vinhedos, marcadinho em vermelhinho. Mas Serra Gaúcha, tudo que vocês estão vendo aqui é em verde, certo? E o Vale dos Vinhedos fica aqui. Por isso que alguns dizem, né? O coração da Serra Gaúcha e tudo mais. Não necessariamente seja, mas é uma região que a gente tem que dar uma atenção, ok? Pontos importantes. Tem altitude, é úmido. Qual é a tendência das uvas aqui? Solos frios. Argila é solo frio. É solo que tem um pouco mais de dificuldade de retenção de calor, de refletir calor. Ou seja, são solos que tudo está direcionando para fazer vinhos. Que, primeiro, região mais fresca, né? O que terroir remete a regiões mais frescas? Vinhos com maior acidez, com menos corpo, com menos álcool e tanino um pouquinho mais marcado. Que é bem o que expressa essa região. Acidez mais alta, os vinhos da Serra Gaúcha. Normalmente essa estrutura tânica um pouquinho mais marcada. Menos corpo e menos álcool. E essas somas de fatores vão direcionando para que, olha, tem uvas que vão se desenvolver melhor aqui. Não é à toa que a Serra Gaúcha se destaca muito pelos vinhos espumantes. É uma tendência na Serra Gaúcha produzir vinhos espumantes de alta qualidade. Ok? Mas vamos avançar. Vamos avançar agora nas áreas demarcadas da Serra Gaúcha. Ou seja, fizemos um filtro aqui. Lembra que a gente falou do Vale dos Vinhedos? Então, áreas demarcadas, as nossas indicações geográficas, relembrando, indicação geográfica é o guarda-chuva. O que são as indicações geográficas? Tem dois níveis, IP, indicação de procedência, e DO, denominação de origem. Dentro daquela área enorme chamada Serra Gaúcha, a gente tem as indicações geográficas. E quais são elas? Eu vou trazer esse gráfico aqui para vocês, tá? Marcadinho aqui no nosso mapinha, né? Vocês podem ver aqui, ó. E vocês podem ver aqui em amarelo, aqui embaixo, essa área maior, é a IP a IP Farroupilha. Vocês podem ver em rosinha, um pouco mais aqui pro lado, né, para esse lado aqui, ó. Aí vocês podem ver em rosinha, bem aqui nessa parte central superior, que é Altos Montes, que é a região de Flores da Cunha. Aí vocês podem ver em vermelhinho, um pouco mais aqui pro lado, vou botar aqui para vocês, ó. Em vermelhinho do lado do amarelo, que é Pinto Bandeira, que é a indicação de procedência. Aí vindo um pouco mais para pro lado aqui, onde vocês estão vendo em verdinho, vocês estão vendo duas áreas. Esse verdinho mais claro, vocês estão vendo, é a região de indicação de procedência de Monte Belo, ok? E esse verde mais escuro, bem nessa parte central, é as nossas queridíssimas áreas do Vale dos Vinhedos. E aqui no Vale dos Vinhedos a gente tem a DO, que é mais destacada, mas a IP ainda está ativa. Ou seja, os produtores podem usar, mas preferem seguir as regras mais rígidas e botar o selo de DO, porque é um selo mais valorizado. Então é legal da gente ver essa área. Então toda essa macro área aqui, Serra Gaúcha. Dentro da Serra Gaúcha, áreas já com indicações geográficas, IP e DO. DO ainda a única é essa aqui, verdinha mais escuro, que é bem no centro, né? Essa parte mais centro-norte. Centro-sul, né? Vamos considerar assim. Vindo mais aqui, centro-sul, verdinha escura é a nossa querida área de indicação geográfica Vale dos Vinhedos. Legal, né? Então, legal, deu pra gente entender essa macro área, essa macro região, pelo menos pra gente começar a entender, tá? Deixa eu trazer algumas perguntas antes da gente entrar especificamente nas regras da denominação. Deixa eu trazer algumas perguntas de vocês aqui. Bom, eu vejo que vocês estão falando legal, vocês estão falando sobre essa questão de outros países também. Então, outros países, como o caso do... Eu vi que o Luiz está falando que Portugal tem suas regiões demarcadas. O nível mais alto de Portugal é DOC, então tem várias áreas que tem. Não vou dizer que sejam, sejam parecidas, mas é isso. O nível mais alto em Portugal de indicação geográfica se chama DOC. Assim como o nível mais alto de indicação geográfica na Itália se chama DOC-G. Cada país vai ter as suas regras, tá bom? Então isso que é legal. Essa diversidade também ela é super ampla, é super válida, ok?
E de novo, tá, gente? Não, em nenhum desses países remete a. Não remete, mas nenhum desses países garante que é uma qualidade maior. Mas são regras mais rígidas. Ou seja, é uma tendência grande que a qualidade e a média, principalmente a consistência média, suba a régua. Por quê? Porque é muito mais rígido. Então, o produtor, para fazer e botar o selo, é mais rígido. Mas se vocês me perguntarem o que é mais importante, o mais importante de tudo é que garante que o vinho, as uvas e a produção seguem aquela regra e vêm daquele local. Então, esse é um ponto importante. Esse é um ponto super importante. Então, é legal. A Carolina tá falando, meu sonho é trabalhar como degustadora num conselho regulador. É legal. Por exemplo, lá no Vale dos Vinhedos, eles têm o conselho, mas eles também fazem para cada degustação, eles convidam pessoas técnicas, que têm conhecimento técnico, para participar também. Então eles têm um grupo de degustadores deles e tem um grupo de convidados que participa do processo de seleção, de avaliação dos vinhos também. Claro que agora com a pandemia tá tudo mais restrito, tá? Eles convidam, eu já fui convidado e infelizmente não consegui por causa que já tava a pandemia acontecendo, não consegui participar. Tá? Mas em breve aí, se tudo der certo. Tá bom? A Deise perguntou sobre a questão da Dom Cândido, eu falei, né? Da Valduga. Ou seja, Dom Cândido é da família Valduga, mas não da família da vinícola. Quer dizer, são da mesma família, mas são partes diferentes da família Valduga. Que uma montou uma vinícola menor, outra montou uma vinícola, né? Claro que a vinícola Valduga, ela é muito legal, porque ela também começou menor e foi crescendo, né? Assim como a Miolo e outras grandes vinícolas. E essas especificamente no Vale dos Vinhedos. O Lucas perguntando, no Brasil é possível ter uma DOCG? Uma DOC, uma DOC ainda? Até é possível, mas dificilmente vai acontecer. Por quê? Porque a gente ainda nem... As próprias IPs ainda são muito novas. DO, a gente tem uma área com DO. Então por que a gente vai começar a debater para ter uma DOC, criar um nível acima, se nem as DOs a gente tem ainda bem, né, bem organizada. Elas são organizadas, mas as regiões ainda não estão organizadas para isso. Então primeiro organiza as regiões, depois a gente vai ver o que vai ter daí para frente. Poder pode, tem que mudar a lei, mudar a legislação, mas pode, mas dificilmente vai ter. A gente só tem uma DO, vai ter agora a segunda DO. Então para se ter uma DOC, acho que a gente vai muito tempo. E a própria DO, vou falar isso para vocês agora, a própria DO, ela ainda precisa bastante avançar no sentido de valorização e a valorização é o entendimento da valorização, o entendimento dessas regras por parte do consumidor. Porque o consumidor ainda não entende isso. O consumidor não entende bem o que é esse selo. Então esse selo ainda precisa ser melhor trabalhado no nosso mercado. Porque é uma marca muito forte. DO Vale dos Vinhedos. É uma marca muito forte. IP, né? IP Pinto Bandeira. IP Altos Montes. São marcas fortes, mas elas são muito mal ainda entendidas no mercado. Então, primeiro precisa se trabalhar melhor essas marcas. O Félix está perguntando se o controle é rigoroso. O controle vai depender de cada comitê gestor, mas as regras para serem cumpridas, tá? Se não cumprir as regras, perde o selo. Né? E aí o que acontece? Se o comitê gestor não rege, se ele não controla, então, por exemplo, faço vista grossa lá para um produtor, faço vista grossa lá para alguém, aí não bota o selo e não segue as regras, pode perder o selo todo mundo. O selo pode deixar de existir. Então é melhor controlar do que correr o risco de perder o selo. É tão difícil ganhar o selo, né? Ter o selo, então não perde, né? Mantém, tá? Então tende a ser controles um pouco mais rígidos. Claro que a IP é um pouco mais flexível, DO um pouco mais rígido. Normalmente IP, por exemplo, não passa por degustação de conselho regulador, né? DO já normalmente exige, mas aí vai depender de cada regra. Né? Se vocês quiserem entrar no site da Embrapa, a Embrapa tem lá, cada uma dessas IPs tem a regra toda lá para vocês baixarem. Ok, vamos voltando aqui. Vamos avançar. Opa, deixa eu botar a apresentação aqui. Vamos avançar na parte de entendimento especificamente do Vale dos Vinhedos. Então a gente viu, né? Essas áreas demarcadas. Vale dos Vinhedos não é uma área relativamente grande e que pega parte de 3 municípios. Esse é um ponto importante. A área demarcada é Vale dos Vinhedos, mas pega uma parte de 3 municípios. Vou pegar partes de 3 municípios, tá bom? Que a gente vai começar a ver agora. Aqui a gente começa a ver o Vale dos Vinhedos.
E olha como é lindo. A gente viu a foto de frente para miolo, né? Aquela foto que a gente viu antes era aqui, né? Foi tirada assim, de frente. Agora a gente tá vendo essa foto aqui, que para mim é uma das mais icônicas, é uma das que mais eu fico encantado. Você sabe que eu dou aula lá na Itália. E uma das aulas que eu dou na Itália também é de vinhos brasileiros. Eu ensino sobre vinhos brasileiros. Falo sobre vinhos da América do Sul, como um todo, e falo de vinhos do Brasil. Essa é uma foto que eu sempre mostro lá. Olha como é lindo. Olha como a gente vê vinhedos. Olha que legal ver o Spa do Vinho aqui. Né? Olha que legal ver a miolo. Olha que legal ver os vinhedos, colinas. Mas percebam de novo, olha como é nublado. Olha como tem nuvem. Olha como a gente vê áreas com vinhedos com bastante exposição solar e já tem áreas aqui que já não está recebendo tanto sol. É isso, Vale dos Vinhedos é úmido, é uma região mais fresca. É uma região, gente, que chove algo em torno de até 2.000 milímetros ano. Gente, é muita chuva, é muito úmido. Então fazer vinho aqui é um desafio, não é uma coisa tão fácil. Ou seja, para ter vinho de alta qualidade aqui, é difícil, tá? Então, é um trabalho importante. Área total do Vale dos Vinhedos. Agora estamos falando de Vale dos Vinhedos. Entramos na DO. Entramos na área demarcada, tá? Entramos no Vale dos Vinhedos como um todo. Área total, 72,45 km². 3 municípios, aonde desta área, 55% pertence a Bento Gonçalves, 37% pertence a Garibaldi e 8% pertence a Monte Belo do Sul. Ou seja, pega um pedacinho de Monte Belo, um pedaço maior de Bento. Não é todo Bento Gonçalves que pertence à área demarcada Vale dos Vinhedos. Não é toda Garibaldi, é um pedaço de cada uma delas. Então, se vocês olharem o mapa aqui embaixo, vocês olhem aqui demarcado, aqui é uma partezinha de Monte Belo, aqui embaixo vocês estão vendo uma partezinha de Garibaldi, e essa outra área maior aqui pertence a Bento Gonçalves. Então, 3 cidades, partes de 3 cidades, dentro dessa área demarcada. E olha aqui que interessante, aqui a gente está falando já das regras. Olha aqui. Foram excluídas para a DO Vale dos Vinhedos, ou seja, para a produção de vinhos que tenham o selo, áreas com altitude inferior a 400 metros. Ou seja, ó, já é uma regra de produção. Tem áreas que ficam abaixo? Até tem, mas não pode fazer vinhos para ter o selo. Pode fazer outros vinhos, tranquilamente, mas não participa do selo. Então, no mínimo, tem uma altitude a partir de 400 metros. Ou seja, o que a gente está falando? Um pouco mais de amplitude térmica. Quanto mais alto, um pouco mais de temperatura baixa na média anual. Quanto mais sobe a altitude, mais baixa a temperatura na média. Então já estamos criando aí, né, cenários do que é a nossa linha de produção DO Vale dos Vinhedos. Olha aqui, regras para se fazer. Quais são os vinhos que podem ser produzidos na DO Vale dos Vinhedos? Pode ser produzido vinho tinto, vinho branco e vinho espumante. Mas tem que seguir a regra. O que é a regra? Olha, para produzir vinho tinto, tu tem que ter a Merlot como uva emblemática. O que significa isso? No mínimo, 60% de Merlot tem que aparecer no corte. Ah, e os outros 40% pode ser Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc ou Taná. Pode misturar essas 3 aqui sem problema, até 40%. Ah, eu quero fazer 60 Merlot, 40 Cabernet Sauvignon. Pode. Partindo de 60% de Merlot dentro da área, pode fazer vinho tinto. Para ser considerado vinho tinto varietal, mínimo 85%. Como a Merlot é a única que é permitida para ter selo, para ser varietal, não só pode fazer varietal com selo de Vale dos Vinhedos sendo Merlot. E aí tu tem que ter no mínimo 85%. 15% pode ser de outras uvas, mas tu pode chamar de varietal. Por exemplo, tu pode chamar esse Pisat TNA 99, ele poderia ter 15% de outra uva e não falar, por exemplo, dentro das uvas permitidas. E tem um amadurecimento aí, passagem por madeira por um tempo. Né? Não é passagem por madeira, tá? Minto. Amadurecimento pode ser em garrafa também, tá? A madeira ela é opcional, mas tem um mínimo de amadurecimento. Não é obrigatório passar por madeira. Para vinhos brancos, protagonista é
A Chardonnay, que diz que no mínimo 60% do vinho para ter o selo tem que ser Chardonnay, da área demarcada. Para ser varietal, no mínimo 85%. E a uva complementar é a Riesling itálico. E precisa no mínimo 6 meses de amadurecimento. Amadurecimento não necessariamente precisa ser madeira. Pode. Mínimo, tá, gente? É daí pra frente. Por exemplo, o História, que eu vou estar provando com vocês agora. Deixa eu pegar aqui o História. O História, ele tem 18 meses declarado aqui de passagem por madeira. Ele tem as uvas Merlot, ele é um vinho varietal só de Merlot, do Vale dos Vinhedos. Ou seja, ele já se enquadra dentro da regra para pedir o selo. Certo? Já se enquadra. Vamos voltar. Vinho espumante para DO Vale dos Vinhedos. O que ele diz? Olha, uvas, primeiro, só método tradicional. Ah, mas para fazer espumante método tanque, né? Método Charmat, pode, só não vai pedir o selo. Não tem problema, só não pede o selo. Sem problema nenhum. Método tradicional. Depois, uvas protagonistas, no mínimo 60%. Quem são elas? Aqui, opa, vou pegar aqui para marcar, ó. Uvas protagonistas, Chardonnay e Pinot Noir, com no mínimo 60% dessas duas uvas. E a uva complementar é Riesling itálico. Ou seja, pode ter 40% de Riesling itálico. Mínimo 60%. Posso fazer, Marcelo, 100% Chardonnay? Pode. Pode fazer 100% Pinot Noir? Pode. Posso fazer 100% misturando Chardonnay e Pinot Noir? Pode. Tendo 60% mínimo de uma dessas uvas, tá ok. Sem problema. Bom. Mínimo para o espumante, 9 meses de amadurecimento. O que é o amadurecimento para o espumante? Contato com as leveduras. Certo? É a autólise. Então, é no mínimo 9 meses. Pode ficar mais? Pode. Essas aqui são sempre os mínimos, né? Ó, o mínimo é esse. Produzindo dentro dessas regras, pode se pedir para ter o selo, né? DO Vale dos Vinhedos. Aqui estão os selinhos, ó. A frente, como é que é, e aqui no verso, como é que é. Tá? Selinho Vale dos Vinhedos. É legal, né? E aqui um pouco do perfil, tá? Essa aqui é a pesquisa científica da Embrapa, mostrando qual é a média do perfil dos vinhos brancos da Serra Gaúcha como um todo. E a gente vê aqui que se destaca a acidez. Então, é uma tendência a gente pegar os vinhos do Vale dos Vinhedos com uma acidez um pouco maior. Aqui estamos falando especificamente dos vinhos brancos. E a gente vai entender os fatores de terroir. A gente já viu que tem mais altitude, a gente viu que é mais úmido. Tudo isso vai direcionando para uma linha, um estilo de produção. E esses vinhos que têm uma acidez maior, são uvas que também a gente viu, né? A Chardonnay, a Pinot Noir, são uvas que se dão muito bem para espumante. E aí, né, só pode usar Pinot Noir para o espumante, para vinho branco, tranquilo, só a Chardonnay e a Riesling itálico. E a Riesling itálico também podendo ser usado para espumante. Que vai gerar uma tendência a vinhos com uma acidez maior. E vinhos com uma acidez maior são muito bons para espumante. Então, tanto vinho tranquilo quanto espumante se dão muito bem no Vale dos Vinhedos. Certo? E aqui eu trago alguns Chardonnays de alta qualidade com selo DO Vale dos Vinhedos para vocês. Tem vários outros, tá, gente? Eu escolhi alguns aqui para vocês, para ir trazendo aqui durante a aula, mas tem vários outros produtores, tá? Mas aqui tem alguns produtores legais. Esses aqui vocês podem comprar com perfis diferentes, mas que vocês vão estar tendo uma experiência muito legal. Giuseppe da Valduga. Eu gosto muito do Cuvée Giuseppe. Eu acho que ele tem um preço e uma qualidade mais destacada de todos esses, porque ele é um preço menor que os demais aqui. Né? Ele varia na faixa de 60, 70 reais e entrega muito bem. Depois, Pisato Lenho, um clássico. Pisato Lenho é um clássico, né? É super concentrado, amadeirado, frutado, bem intenso. Puxa, super interessante, né? E para quem gosta desses vinhos mais amadeirados, mais estilo californiano, aqui tem um bom caminho. A Pisato tem outros Chardonnays também, mas o Pisato Lenho é o clássico. O Grand Terroir da Valduga, né, que eu acho que também é uma outra proposta muito legal. É uma outra pegada bem bacana. E vinho super premiado também. Ele tem uma acidez mais destacada. Ele tem esse caráter, tem passagem por madeira também. Tem esse caráter bem evidente, assim, de fruta um pouco mais fresca, né, naquela fruta tão madura. Estilos diferentes, todos grandes vinhos. E o parte 2 da Alma Única, que eu acho também um vinho bem legal. Também tem essa pegada da madeira
mais evidente, mas também tem bastante a fruta, a acidez é alta. Então, legal, os vinhos assim, aqui todos eles com selo, né? Vocês estão olhando aqui o selinho, ó. Aqui tem o selinho, aqui tem o selinho. Pisato Lane tá com o selinho aqui. Aqui o selinho no Cuvée de Giuseppe. São alguns produtores, tá? Tem vários outros, poderia citar vários outros produtores aqui, mas eu tô trazendo alguns para vocês, certo? Alguns, vários outros, e depois a gente vai citando aqui durante a aula. Bom, falar dos espumantes. E aí a nossa Serra Gaúcha, ela tem um destaque também para os espumantes com uma acidez maior. Só que a gente viu, então, que para os espumantes da DO, Vale dos Vinhedos, a gente tem que focar em método tradicional. E método tradicional acaba focando nos espumantes que normalmente são espumantes secos, né? Que são espumantes aqui de Brut à Nature. E aqui, na verdade, tem a dosagem, né? O residual de açúcar, ou a dosagem de açúcar que fica dentro de cada um dos espumantes, em gramas por litro. Então, a gente vê, isso aqui é a regra Brasil, tá, gente? Brut é de 8, subir acima de 8 até 15, o Extra Brut é de 3 a 8 e o Nature é até 3 gramas de açúcar. Ou seja, o mais seco de todos é o Nature, mas até o Brut ainda são espumantes secos. O pessoal tá falando que adora o lenho. O lenho é um clássico, né? Acho que o lenho é um espumante aí que é super bem aceito pelo mercado e acho que dá um nível de qualidade bem interessante. Bem concentrado, né? Tipo, muito bem amadeirado, bem frutado. Bem concentrado como um todo. Então aqui algumas regrinhas para o espumante, tá? E aí já começa, a gente falou primeiro das uvas, mas olha aqui para espumante, olha. Mínimo 60%, Chardonnay ou Pinot. Mínimo alcoólico, 11,5%. Por que isso? Para ter uma exigência mínima de maturação da uva. E olha isso aqui como é importante. Não é permitido chaptalização ou chip de carvalho. Chip de carvalho não é permitido nem para os vinhos espumantes da DO Vale dos Vinhedos, nem para os vinhos tranquilos. Ou seja, se tem madeira, tem que ter passagem por barrica. Ou por bote, né? Também pode madeira grande, não tem problema. Tá? Mas não pode chip, não pode madeira alternativa. E para o espumante não pode chaptalização. Ou seja, tem que atingir um teor alcoólico mínimo pelo amadurecimento da uva. E somente método tradicional. Ou seja, a gente sabe que é uma região mais fria, que é uma região mais úmida, a uva ela tem uma dificuldade maior de retenção de açúcar. Se por um lado ela tem uma facilidade para retenção de acidez, ela tem uma dificuldade maior para retenção de açúcar. Então, é comum o espumante na Serra Gaúcha ser chaptalizado. O que é chaptalizado, gente? É adicionar açúcar para ter um teor de álcool um pouquinho maior. Açúcar que é permitido, né? Açúcar de cana, enfim, outros que são permitidos. Mas é permitido até 3 graus alcoólicos, pela lei brasileira. Então pode corrigir, né? Botar durante a fermentação, acrescentar açúcar. É uma permissão que é feita. Chaptalização. Para DO não é permitido. Por isso que eu falo, não é garantia de qualidade? Não é garantia, mas a gente tá falando que as regras são mais rígidas. Ou seja, tende a qualidade subir. Por isso que é caro. Por isso que os vinhos com selo de DO são caros, porque é muito mais rígido para te fazer. É óbvio. E aí, claro, só que te remete a uma... Marcelo, mas remete à expressão máxima do terroir, remete à expressão do terroir. Acaba direcionando um pouco mais para a expressão do terroir, porque olha o quanto é mais rígido para produzir. E a uva tem que ter maior qualidade. Ok? A Luciana perguntando o que é a chaptalização. Então é isso, né? Chaptalização é a permissão de adicionar açúcar para subir um pouco o teor alcoólico antes da fermentação. Tá? Para esse açúcar ser fermentado. Olha aqui, Vale dos Vinhedos, gente. Olha o que chove. Varia entre 1.700 a 1.800, quase 1.900 milímetros. Gente, é muita chuva. Bordeaux, lembra Bordeaux? Região famosa lá da França, produção de vinho tinto principalmente. Bordeaux tem dificuldade de amadurecer algumas uvas mais tardias, como por exemplo Cabernet Sauvignon, porque é muito chuvoso. Sabe quanto chove em Bordeaux, gente? A média é 900 milímetros. Aí tá falando do Vale dos Vinhedos. É mais do que o dobro. É muito úmido. Por isso que castas tardias tem mais dificuldade. Por isso que a Merlot se adaptou tão bem aqui. Por quê? Porque a Merlot ela é uma uva tinta que é colhida um pouco mais cedo. Ela é uma uva tinta que se adapta bem a solos argilosos. Ou seja, uvas tintas no Vale dos Vinhedos mais tardias, que são mais tempo no vinhedo,
é mais difícil de amadurecer tão bem. Por isso que as safras agora, como a safra 2020, foi uma safra espetacular, porque foi safra que, principalmente para os vinhos tintos, o amadurecimento da uva foi muito bom. Foi menos chuvoso, foi um ano mais seco. Então pôde amadurecer mais uvas tardias. As uvas tintas, elas já são colhidas mais tarde. Por que favorece tanto os vinhos espumantes? Porque as uvas para espumantes são colhidas mais cedo. Cuidado, tá? Tem um erro que é comum nos alunos. Dizer, olha, as uvas para espumantes são colhidas verdes. Não são colhidas verdes. Elas são colhidas maduras, mas logo que ela amadurece. São as primeiras a serem colhidas. Mas elas já têm um amadurecimento adequado. Porque senão o vinho no espumante não vai ficar bom, vai ficar ruim. Mas logo que amadurece, privilegiando a acidez maior. As uvas para vinhos tranquilos amadurecem um pouquinho mais. Quanto mais? Olha, pode ser algumas semanas a mais, para reter um pouquinho mais de açúcar, para, né, acaba perdendo um pouquinho de acidez, mas aqui no Vale dos Vinhedos a acidez ainda continua sendo alta. Mas lembrando que espumante, principalmente para o selo DO, vai passar por uma segunda fermentação. E a segunda fermentação vai trazer características a mais. O vinho branco não, ele passa por uma única fermentação e é aquelas características que ele vai ter depois com o seu processo de amadurecimento e envelhecimento. Certo? Legal, né? Eu falei da safra 2020, o Gil tá perguntando sobre a safra 2021, se ela vai ser melhor que a safra 2020. A resposta é, depende. Em qualidade, safra 2021 vai ser muito boa também. Tá tudo se apresentando. Né? A gente tá encerrando a vindima, né? Já praticamente se encerrou a vindima, tá? Os vinhos cantineiros, né? Os produtores estão na vinícola agora enlouquecidamente produzindo. O volume da safra 2021 vai ser maior. Talvez a safra histórica em volume. Para vinhos espumantes, também 2021 uma safra que se destacou um pouquinho sobre 2020. Mas na média, vinhos brancos, vinhos tintos, a safra 2020 ainda ficou um nível acima. Certo? Então, depende do vinho, mas a safra 2000, na média, a safra 2020 foi um pouquinho acima, mas 2021 é outra safra muito, muito boa, tá? Muito boa. Principalmente os vinhos espumantes. Bom, diferentes exposições solares, média anual temperatura 17,5 graus, 17,5 graus, ou seja, é região fresca, ok? E muito chuvosa. E solos primeiro, com muita presença de rocha basáltica, de origem vulcânica, e inclusive tem muita construção, e a camada, o perfil superior, com argila. Então, essa argila também retém muita umidade. Por isso que castas mais tardias sofrem um pouco mais para amadurecer. Além de frio, além de úmido, o solo também é frio. Só que tem uvas que se adaptam muito bem a esse tipo de solo. Tá, Marcelo, mas não dá para produzir Cabernet Sauvignon? Não dá para produzir Taná? Não dá? Claro que pode, inclusive é permitido na DO. Só que são mais difíceis. Então o produtor, o que ele faz? Ele produz mais uvas que são tem menos risco, como Merlot, que tende a ter uma qualidade maior, e produz menos outras uvas. Porque a gente tem Cabernet Sauvignon no Vale, a gente tem até uvas mais tardias, né? Petit Verdot, Alicante Bouschet e outras, mas em quantidades menores. As uvas que são protagonistas acaba sendo a Merlot, e a Merlot se destacou muito. Então a Merlot se adapta muito bem a solo argiloso. E aqui um pouco do perfil dos vinhos da Serra Gaúcha, vinhos tintos, né? Essa aqui também é dessa pesquisa da Embrapa, de análise sensorial científica, que de novo os vinhos também se destacam pela sua acidez. Então eles têm um pouco menos de intensidade, eles têm um pouco menos de corpo, um pouco menos de álcool, uma acidez mais destacada. E aí o perfil de aromas e sabores vai ser muito mais direcionado para um aroma e sabor de frutas mais frescas. E não daquelas frutas tão sobremaduras, né? Aquelas uvas em geleias, compotas e tudo mais. Vai ter um caráter de uma fruta mais fresca. Um caráter, às vezes, herbal mais presente. Às vezes, a fruta vermelha, para vinhos tintos, né? Para vinhos brancos, esse caráter da fruta cítrica. Às vezes, aquela fruta de polpa branca, né? Às vezes, uma lima. Às vezes, uma nectarina. Às vezes, até um pêssego não tão maduro. A Merlot é a grande protagonista da DO Vale dos Vinhedos. Por quê? Porque ela brota mais cedo e ela é colhida mais cedo. Para quando tu tem uma região muito fria e principalmente muito úmida, que pode chover na época da vindima, e chover na época da vindima é um problema, quanto mais cedo tu tira essa uva da videira, melhor, menos risco tu corre. Então a Merlot aqui é quem é protagonista. E a gente tem aqui alguns vinhos de altíssima qualidade com a Merlot.
Qual é o perfil médio dos vinhos de Merlot? E aí até já fazendo uma comparação, que é o perfil médio. Então fazer vinhos com um pouco menos de cor, um pouco menos de tanino, um pouco menos de acidez, mas ela consegue ter uma retenção um pouquinho maior de açúcar. Isso também vai fazer com que permita que os vinhos tenham um pouquinho mais de álcool. Prestem atenção que é sempre difícil, é sempre uma busca do produtor no Vale dos Vinhedos ter vinhos com teor alcoólico um pouquinho mais elevado. Sempre é uma busca, porque ainda mais para ter selo, porque não pode capitalizar, né? De jeito nenhum. Então é mais difícil. Então a gente vê teores alcoólicos, quando vocês veem teores alcoólicos aí passando de 13%, chegando a 13% para cima, se tem o selo de DO, atenção, porque foi uma uva que conseguiu amadurecer muito bem. O que a gente tem no Vale dos Vinhedos? A gente tende a ter Merlot com um pouco menos de cor, né? Entre pouco e médio chegando a médio, vai ficar mais ou menos nesse range. Um caráter de fruta muito vermelha, para fruta vermelha madura. Uma nota herbal, que remete a alguma coisa de menta, um eucalipto. Taninos médios, mas normalmente esse tanino um pouco mais marcado, um pouquinho mais adstringente. Corpo, normalmente médio, subindo um pouquinho, entre médio e muito. Tá? Não chega a ser muito encorpado, apesar de poder ter. E essa acidez normalmente também é média, subindo um pouquinho. Porque daí, como a gente está se destacando um pouquinho mais aqui no nosso Vale dos Vinhedos. Tá? Aqui eu estou falando do perfil para Vale dos Vinhedos. Então, o Merlot é uma uva que tende a produzir vinhos de médio corpo a vinhos encorpados. E aqui alguns produtores que eu recomendo para vocês de vinhos tintos do Vale dos Vinhedos. Claro que esses produtores também têm espumante, tem vinhos brancos. Estou citando alguns. Pisato é um grande incentivador do selo da DO Vale dos Vinhedos. Então, uma grande referência. Spa do Vinho, ele produz o Vila Europa, que é muito legal, que também é um vinho grande referência com o selo Vale dos Vinhedos. Alma Única, e todas essas vinícolas ficam lá no Vale dos Vinhedos mesmo, tá? Vocês podem visitar elas, recomendo vocês visitar. A Alma Única também é linda. E já vamos provar o vinho, né? Vamos provar o nosso vinho aqui agora com vocês. A Miolo, olha aqui, tudo úmido, né? Vê foto do Vale dos Vinhedos, é tudo úmido. Sempre tem umidade, sempre tem nuvem. Ó, aqui a Miolo, é outra vinícola incrível para se visitar. Olha que lindo, né? Mesmo úmido aqui, olha que foto legal. Né? Olha os vinhedos. Aqui a gente tá no Spa do Vinho, né? Aqui na frente vocês conseguem ver os vinhedos do Spa. Bonito, né? E aqui alguns vinhos, referência, com selo de Vale dos Vinhedos, de alta qualidade. E vocês podem se orgulhar muito de qualquer um deles, que são vinhos de classe internacional. Miolo Lote 43, VE Vila Europa, História, Pisato TNA 99. E muitos desses produtores, gente, o VE não, porque é um vinho... Tem outros vinhos também, né? Vinhos, mas são bem limitados, produção super limitada, que é a do Spa do Vinho. Mas Miolo, Valduga, Pisato, tem outros vinhos também com selo da DO. Tá? Que são alguns grandes ícones. E o que eu sempre recomendo para vocês? Vinhos ícones são caros. São caros. O preço é maior. Mas qual é a dica? Peguem esses bons produtores e vai atrás dos vinhos com valor mais acessível. Por exemplo, o Merlot Reserva da Pisato é um vinho que custa na faixa de 70, 80 reais e é muito legal. Entrega muita qualidade com selo DO Vale dos Vinhedos. Então recomendo. A Valduga tem vinhos, a Miolo tem vinhos. Então recomendo para vocês. A Valduga tem o Cuvée de Giuseppe, tanto o Chardonnay, que a gente viu antes, como também o vinho tinto, que também tem o selo. Poxa, custa na faixa aí dos 90 reais. Também entrega bastante qualidade. Então tem opções para ir atrás para achar bons produtores. História de qual vinícola? História é da vinícola Valduga, tá? Que é o vinho que eu vou provar. Aqui outros produtores, aqui produtores menores. Aqueles que eu falei para vocês, apesar do Spa do Vinho fazer vinhos ícones, é um produtor pequeno, mas produtores ali com uma referência maior. Aqui, pequenos produtores, como a Dom Cândido. Aqui vários vinhozinhos dela. Vinhozinhos no bom sentido, né? Eu gosto muito da Dom Cândido. Com selo, né? Aqui o selo da DO. Dom Laurindo, que é uma vinícola pequena. Dom Laurindo aí durante muito tempo foi uma grande referência para o Vale, ainda até hoje super conceituado, né? E Larentes, vinícola pequena, familiar. Quando vocês forem na Valduga, Larentes fica quase na frente da Valduga. E a Valduga é aquela mega estrutura, né? Então tu vai
na Valduga, do lado tem a Dom Cândido, que é familiar, e na frente tem a Larentes, que também é familiar. Pequenas, é uma delícia visitar. É muito legal, recomendo fortemente. Tá? E aqui algumas referências aí de vinhos com selo e produtores. Nosso querido Vale, né? Começamos falando dessa foto e a gente vai praticamente finalizar falando dessa foto, que eu vou para a degustação do vinho agora com vocês, tá? E aqui, só para vocês entenderem, os últimos dados que eu tive acesso, de olha o quanto cresceu o número de visitantes anualmente ao Vale dos Vinhedos. Claro que isso aqui depois a gente vai ter em 2020 a pandemia. Eu até não tinha os dados fechados de 2019. Mas olhem aqui o que era o crescimento. De 2001 com 45 mil visitantes no Vale dos Vinhedos, para 2018 com 400 mil visitantes no Vale dos Vinhedos. E a gente ia passar, provavelmente, 2019 deve ter passado de 500 mil, 2020, 2021, não vamos considerar, né? Por causa da nossa pandemia. Mas olha que incrível, né? Olha que legal isso aqui, gente. Olha o quanto cresceu. E é muito bacana. É muito legal esse número. O quanto ele é representativo. E vale muito a pena vocês visitarem. Tá, vamos provar o vinho, tá? Já que a gente tá falando de Vale dos Vinhedos, já que a gente tá falando de Ideal, já que a gente falou, eu escolhi eu quis trazer esse vinho, a história, porque ele é super representativo. Eu acho que ele é uma vinícola super tradicional, uma vinícola que tem uma linha de produção bastante ampla, né? Eu gosto muito da produção da Valduga. E o vinho que eu trouxe na aula passada, para vocês verem que também usa TNA 99. Tá, mas vamos falar do vinho especificamente, ok? Vamos provar o nosso vinho aqui, o nosso História. Então, um vinho que tem muita intensidade de cor, muita. A cor dele tá entre média e muita, tá? Vamos, porque ele já tem um pouquinho mais nessa parte central, é difícil de ver, mas tu ainda consegue. Tá entre média e muita, ok? Então, inclina a taça 45 graus, olha aqui nessa parte central, né? Tô usando uma taça ISO, taça padrão de degustação. É límpido, ainda tem bastante, não tem nada de resíduo, tem bastante brilho. E a cor dele predomina o vermelho. Um rubi bem evidente. No nariz. Primeiro é limpo, né? Não tem nenhum aroma, nem cheiro estranho, nem nada diferente que não seja vinho. A intensidade dele é entre média e muita. Eu tô aqui mais ou menos a uns 2 dedos, já começo a sentir, entender o vinho. Se eu encosto meu nariz na taça, entendo muito, muito bem. Ele é um pouquinho mais pronunciado, né? Não chega a ser muito, mas tá entre médio e muito. E sem agitar a taça primeiro, né? Sempre essas avaliações iniciais sem agitar a taça. Fica um caráter aqui interessante. Só tô perguntando sobre material, já falo, tá? Já falo como vocês fazem. E tem um perfil bem interessante de aroma. Primeiro, caráter de fruta. Fruta vermelha madura. Tem uma nota de cereja, uma nota de ameixa. Tem uma nota herbal muito gostosa. Ele lembra muito menta seca. Tem alguma coisa de erva também aqui. Vou botar umas ervas finas aqui. Tem uma mistura de ervas gostosa. Tem uma notinha que remete a uma nota, quase que me remete a um alcaçuz, ou alguma coisa também, algo relacionado com ervas mais envelhecidas. Ele tem o aroma terciário aparecendo bem, mas aparece bem o primário e o secundário também. Bem interessante. Legal, vamos agitar a taça. Agora avaliar com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de intensidade, a gente vai volatilizar. Bom, o aroma bem interessante, ficou mais frutado, ficou um pouco mais especiado também. A nota herbal continua aparecendo, nem tão evidente. E aí começou a aparecer uma notinha empireumática, né? Alguma coisa de um calor, alguma coisa de uma tosta, alguma coisa de quase um resinoso tostado. É gostoso, assim, bem gostoso. Mas remete muito a frescor. De frutas mais frescas, apesar de uma certa evolução. Dessa nota herbal fresco, que lembra também, que remete a frescor, remete a coisas que a gente come que são frescas. Então tá tudo remetendo a frescor. Interessante. E o álcool aparece no nariz, a gente sente essa pungênciazinha do álcool, mas não incomoda, né? Não sobressai outros elementos. Em boca. Lembrando, primeiro gole a gente não avalia. Passa pela boca. Primeiro gole da degustação.
Legal. Dá pra ver que é um vinho com intensidade. Tem bom volume de boca. O tanino é marcado. Parece bem. O álcool também. Acidez. Legal, os elementos estão aparecendo super bem aqui na degustação. Mas agora vamos pro segundo gole. Agora a gente começa a avaliar. Ok? Vamos lá. Hum. Esqueci de descartar. Tá bem engolindo. Acontece com vinho bom. Bom, primeiro. Seco. Tanino médio e um pouquinho mais marcadinho. Apesar de ser de boa qualidade. Álcool entre médio e muito. Ele é um pouquinho mais alcoólico. Corpo entre médio e muito. Ele é um pouquinho mais encorpado. E o tanino tá um pouquinho mais marcado. Acidez média. Mas tá segurando bem o conjunto. Ele não chega a ser cansativo nem enjoativo, não. Tá segurando bem. E mais esse caráter de frescor em boca. Então, frescor não tá faltando. Tá segurando bem o conjunto. Mas é um vinho pra cima. É um vinho potente. É um vinho concentrado. Característica de sabor. Muita fruta. Muita essa nota de erva. Mas muito essa fruta vermelha madura. De novo, e até em boca aparece um pouco mais essa nota de ameixa. Aparece uma nota de uma... Até uma nota quase de um... Sabe aquela ameixa, que é uma ameixa um pouco mais cítrica, mas que ela amadurece um pouco mais. Bem gostosa em boca. Bem, bem gostosa. E aí essa nota especiada aparece. Em boca aparece um pouco mais essa nota de... que remete a alguma coisa de um pequeno tostado, de um... mais delicado. É muito mais a fruta, é muito mais a erva do que a tosta, do que a madeira, do que esse caráter empireumático. Bem legal. E ele aparece um caráter interessante, ele parece uma notinha lática. Lática é alguma coisa que remete a provavelmente pela fermentação malolática ele deve ter passado, lembra um pouco a iogurte de frutas vermelhas. Em boca fica um pouco mais perceptível esse caráter. Bem agradável. E olha, realmente muito, muito interessante. Uma boa complexidade. E é uma persistência também que chama atenção, né? Vamos ver quanto tempo perdura? 7, 8 segundos. Uma persistência entre média e longa. Então também aumentando aí, né? Subindo um pouquinho a régua do nível de qualidade. E bem interessante, bem agradável. Depois fica um pouco mais a sensação, né? De estrutural, o sabor vai passando. Nós estamos falando de um vinho muito bom. Nível de qualidade desse vinho, com certeza muito bom. Né? Que vinho é esse? História da Valduga Merlot. Que né, se mostrando realmente bem, bem interessante. Mas o frescor dele me chama a atenção de frescor de frutas, frescor herbal. Mesmo que seja uma erva mais seca, né? Não é aquela erva tão fresca, tão verde. Mas gostosa, aquela erva que tá secando. Né? A gente colhe aquela folha de menta, né? Aquelas folhas de mentol. Ela vai secando, então fica super agradável. Né? Legal, meninos. Deu pra gente aprender um pouquinho aqui sobre o nosso Vale dos Vinhedos. Espero que vocês tenham gostado, tá? Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.